E a partir de agosto, os empregadores que não se adaptarem à lei das domésticas serão penalizados. A lei que ampliou os direitos trabalhistas dos empregados domésticos está em vigor desde abril do ano passado, mas só a partir de agosto irá contar com fiscalização para penalizar os empregadores que não se ajustarem a essa nova realidade. Eu acho que a mais importante para que ele tenha um resguardo jurídico é no tocante ao controle de frequência, que é gerador das demais verbas que foi adquirido pela nova PEC das domésticas e alcançada. Um exemplo é no tocante às horas extras, hora reduzida noturna, adicional noturno. Então, tudo isso há uma necessidade de um controle de jornada para que eles não insiram nesses direitos e posteriormente tenham que remunerá-los. Então, o mais importante hoje para o empregador é o controle desse horário. E para o empregado é que ele tenha esse controle para que não seja usurpado do seu direito. Então, eu acredito que dessa mudança, a mais importante é no tocante ao controle de frequência, que gera as demais verbas, que as horas extras, redução da hora noturna, adicional noturno, que engloba isso. E qual que será a penalidade para o empregador que não se adaptar dentro dessa lei? No tocante a isso, há uma fiscalização por parte governamental, que seria o caso de fazer as autuações daqueles empregadores que não cumprem a lei, para que eles façam essa conversão em multa em benefício do Estado. No tocante à dificuldade que nós entendemos que isso ocorre pela fiscalização cabível do Ministério do Trabalho e Emprego, que o faça, através de denúncia, através até de uma denúncia anônima do próprio empregado, para que isso seja verificado e autuado dentro daquilo que se faz necessário para regulamentar e efetivar aquele direito que ele ganhou na emenda constitucional. Os principais direitos que já estão em vigor pela lei incluem registro na carteira de trabalho, jornada máxima de 44 horas semanais e não superior a 8 horas diárias, o pagamento de hora extra, entre outros. Vale lembrar que alguns direitos ainda não foram regulamentados. Alguns ainda há necessidade de regulamentação, por quê? Porque lá na relação privada existe, na ruptura do contrato de trabalho, a multa do desdepósito do fundo de garantia, que hoje é facultativo pela não regulamentação, e a partir da regulamentação vai ser obrigatório. Automaticamente, a União vê o quê? Um equacionamento do recolhimento desse imposto, inclusive no tocante à multa, ou uma equação para se fazer um recolhimento só de imposto, seja INSS, fundo de garantia, englobado numa alíquota menor, que não sopese o empregador, que não visa o lucro na relação empregador doméstico e empregado doméstico. Então, tudo isso sendo analisado para que seja efetivado de uma forma mais tranquila. Hoje, atualmente, nos dias atuais, no mês de junho de 2014, existe a faculdade do recolhimento do fundo de garantia por tempo de serviço, que geraria, inclusive, e vai gerar o seguro-desemprego para o empregado doméstico, que é um dos grandes avanços da lei para a equação. Fora os demais, que equiparou ele ao empregado privado, mas com algumas restrições que no dia a dia vai ter que se sopesar para poder julgar se há ou não um cerceamento de direito aí. Mas o que eu toco de fundamental nisso é essa relação na rescisão contratual. Por não ser uma relação de lucro, e é mais uma prestação de serviço familiar, nós temos que equacionar isso para o empregador para que não onere e aí cause o desemprego que é tão comentado pelas mídias, tanto escrita como falada, para que não gere o desemprego. Então, o governo tem essa preocupação de sopesar os direitos para equacionar e tornar ele efetivo. Então, mas o principal ganho, sim, foi esse, de você ter uma indenização no final do contrato pelo tempo de serviço e você ter a condição de se habilitar ao seguro-desemprego, que é esse período de adequação para uma nova conquista de emprego lá na frente. Então, isso eu acho que é o ponto mais importante. O advogado trabalhista Antônio Sena explica o que os trabalhadores domésticos podem fazer caso o patrão não cumpra com os direitos que a lei determina. Você pode ir tanto no Ministério do Trabalho e Emprego, pedindo a regularização, até uma notificação extrajudicial do próprio empregado ao seu empregador para que ele regularize, sob pena de ele buscar os seus direitos na Justiça do Trabalho e fazer aquelas denúncias necessárias aos órgãos protetivos. Isso eu acho que ajuda o amadurecimento dessa relação, salientando a você que nessa relação empregado doméstico, ele é muito familiar. Então, tudo isso, essa pessoa passa a ser um colaborador daquela casa. Então, eu acredito que hoje um amadurecimento maior dos empregadores, naquele sentido de que você confia a sua casa a alguém que vai estar lá mais do que você no seu horário de trabalho, eu acredito que isso deve ser feito de uma forma mais natural. Mas caso isso não ocorra, haja exploração, busque os órgãos competentes para isso. O Ministério do Trabalho e Emprego é um deles e caso não resolva, você pode buscar a Justiça do Trabalho, salientando que o Ministério Público do Trabalho tem um papel fundamental nisso também no resguardo dos direitos dos empregados
seja doméstico, seja da iniciativa privada. Então, a busca é Ministério do Trabalho e Emprego, Ministério Público do Trabalho e, em último caso, a propositura da ação para que isso seja regulamentado, quando as negociações já tiverem se esgotados. Porque hoje você judicialização demanda tempo, demanda custo, demanda desgaste, seja por parte do empregador como do empregado. Então, eu acredito que nessa sequência de órgãos que estão aqui para tutelar o direito deles, eu acredito que isso seja fundamental para resguardar o direito de cada um. Dona Eurídia, que é trabalhadora doméstica há 13 anos, acredita que a lei valoriza a profissão. Eu acho que é muito válido elas terem direito, porque é um trabalhador como qualquer um outro, e na hora da doença você tem que ter algum respaldo para você ter como você se virar, porque se depender de tudo, de um SUS, qualquer coisa, é muito demorado. Então, eu acho que como o serviço é como qualquer um outro, qualquer, tem o mesmo valor, né? Porque cada um depende um do outro, a patroa precisa da empregada, a empregada precisa do patrão. Então, é assim. Eu acho que é uma questão cultural e eu acredito que isso, com o decorrer do tempo, vai se tornar necessário, porque o que você tem que sopesar é o seu ganho com aquilo que você faz da ausência do seu lar. Muitas vezes aquilo que a gente paga pode ser até muito, mas em algum momento, quando você tem a perda, vai parecer e será maior. Então eu acho que o empregador, na questão cultural, precisa se adequar a esse novo ganho de direito. Eu acredito que para o empregado doméstico é uma valoração da profissão e isso torna uma consequência muito importante na nossa vida social. Então isso eu acho que o empregador tem que sopesar, porque trata-se de um trabalhador que tem todas as responsabilidades que os demais têm. Então eu acredito que isso tenha que resguardar os direitos dele. Mas isso não quer dizer que tem que haver abuso. Como o empregado tem os seus direitos, tem as obrigações que ele tem que cumprir também e ela tem que ser exigida numa relação contratual. Isso que é o mais importante. Agora, tudo é uma questão de tempo e adequação. Isso a gente vai se adequando, porque se você for no país europeu ou no país americano do norte, você percebe que essa relação praticamente mais não existe. Por quê? Porque as pessoas nem se sujeitam mais a trabalhar como empregado doméstico, porque o mercado de trabalho é amplo, onde ela pode ter um ganho muito maior. Então a tendência é praticamente não existir mais empregado doméstico. Enquanto existir, nós vamos ter que respeitar direitos. E se for necessário numa relação contratual, onde ele visa um lucro para ele, como pessoa física ou empregado, e o empregador não tem de onde tirar, a conveniência de ter esse empregado ou não, ou partir para essa conduta de adotar uma contratação de uma diarista. Que aí a diarista tem aquela relação 2 vezes por semana, não pode extrapolar 3 vezes por semana, para não gerar o vínculo de emprego que gera todos esses direitos que nós acabamos de falar anteriormente, tá? Importante ressaltar da sua pergunta é no tocante ao horário de intervalo para refeição e descanso. Se faz necessária a concessão. Então, é importante o empregador ter consciência de que, eu prefiro que a senhora me dispense ao final. O nome do direito é intervalo intrajornada, ou seja, matéria de ordem pública para descanso físico e mental e para alimentação. Então, é importante ter esse período de descanso para o empregado para que ele possa fazer a alimentação no próprio local que ele presta o serviço. Importante dizer também que não é possível sopesar aquela alimentação concedida com o abatimento no salário dos empregados, né? Então nós temos que tomar esse cuidado, que não é dessa forma que a gente vai tratar os direitos dele ou extrair, ou vamos dizer assim, subtrair esse direito que é fundamental para eles.